Olá, sejam muito bem-vindos. A gente começa mais uma edição do Ceará em Pauta aqui pela nossa Sertão TV, canal 180 da BrisaNet. E hoje, recebendo uma pessoa especial. Trata-se de um jovem, estudante, doutorando pela Universidade de Oxford e, nesses últimos meses, se tornou uma das figuras bastante conhecidas no meio científico e, mais ainda, na nossa região, no nosso município, Xeramobim. Afinal, ele é natural daqui. Eu falo de Darlan da Silva Cândido, 29 anos. Darlan, que aproveitou o final de ano para visitar os familiares e nos concedeu a oportunidade de uma entrevista exclusiva aqui no nosso Ceará em Pauta. Darlan, primeiro um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória e também discutir um pouco sobre coronavírus aqui no Brasil com você. Bom, você já deve ter visto o Darlan em outras oportunidades, inclusive em matérias. Darlan que já participou de programas de TV a nível nacional e uma das pessoas responsáveis pelo sequenciamento do coronavírus. Eu queria que ele explicasse daqui a pouco, inclusive, o que é que significa esse estudo e que, de fato, o que é que ele pôde colaborar para a comunidade científica. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, eu queria conhecer um pouquinho mais de você, Darlan. Quem é Darlan Cândido para os xerambinenses e para os cearenses? Eu sou natural de Quixeramobim, eu tenho 29 anos, me formei em farmácia na Universidade Federal do Ceará e participei do programa Ciências Sem Fronteiras. Na época, em 2012, fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos, onde eu estudei nas universidades de Wisconsin-Madison e na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Voltei, nessa época eu já tinha experiência com pesquisa, inclusive lá nos Estados Unidos eu fiquei fazendo pesquisa por 6 meses. E quando eu voltei para o Brasil eu decidi que eu gosto muito do curso de farmácia, mas que na verdade eu queria ser pesquisador, cientista. Então foi aí que eu realmente decidi ir para São Paulo e eu passei no mestrado em imunologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu fiz o meu mestrado de 2015 a 2017, onde eu estudava o miocárdio, o coração dos pacientes com doença de Chagas. Se você quiser, a gente pode discutir isso mais um pouquinho, era bem interessante. Mas a ideia era tentar entender quais os mecanismos, quais as formas biológicas que estão envolvidas no desenvolvimento da insuficiência cardíaca, dos problemas cardíacos nos pacientes com doença de Chagas. E foi buscando mais um pouquinho desse entendimento do coração que eu fui para a Universidade de Oxford, no Reino Unido, isso, na Inglaterra, e eu fui para estudar uma coisa completamente diferente do que eu faço hoje. Eu fui para estudar insuficiência cardíaca, trabalhando com camundongos, ali os ratinhos de laboratório, fazendo experimentos, tentando entender um pouco mais de como o nosso sistema imune está relacionado à insuficiência cardíaca. E era lindo o projeto, a ideia era muito interessante, eu realmente fui muito feliz com relação à minha escolha, mas eu não estava feliz com o meu trabalho, o que eu estava fazendo lá, e eu sentia que eu tinha deixado um pouco das minhas raízes. Chagas é uma doença muito nossa, da América Latina, é um problema de saúde pública, e eu sentia falta dessa relação minha com o Brasil e com a minha população. Então, depois de 6, 7 meses, eu decidi que eu precisava mudar para outra coisa, não via mais sentido em estudar o que eu estava estudando, e eu mudei realmente para a área que eu trabalho hoje, que é o estudo de surtos epidêmicos. E para afunilar mais um pouquinho, até coronavírus se tornar uma realidade, eu trabalhava com arboviroses. Então, vírus transmitidos por mosquitos, principalmente Aedes aegypti, que a gente tem muito aqui, que transmite zika, chikungunya, dengue, febre amarela e por aí vai. Então, justamente utilizar um pouco dos dados que nós temos, entender sobre como esses vírus eles se espalham, como eles evoluem, as mutações, e tentar entender como que a gente pode utilizar todo esse tipo de informação para melhorar a nossa resposta de saúde pública às epidemias e, portanto, diminuir aí tanto o número de casos que a gente tem hoje no nosso país. E quando chegou a pandemia, veio o desafio. E quando chegou a pandemia veio um desafio, porque assim, na verdade a experiência a gente já tinha, né? O grupo com quem eu trabalho hoje, ele já tem uma colaboração com a Universidade de São Paulo, a USP,
desde 2016, durante a epidemia de Zika no Brasil. Então, o que eles fizeram foi muito interessante. Naquela época, foi desenvolvido um sequenciador de genoma, né? A gente pode discutir um pouco disso também, mas foi desenvolvido um sequenciador de genoma portátil, que é do tamanho de um aparelho, menor que um aparelho celular. E, por comparação, todos os sequenciadores que nós tínhamos até então eram sequenciadores de mesa, desse tamanho. Né? Na época, eu não fazia parte ainda do grupo, eu não tinha nem chegado em Oxford ainda, estava fazendo meu mestrado. E eles basicamente transformaram o micro-ônibus em um laboratório portátil, móvel, e dirigiram pela costa inteira do Nordeste, recebendo amostras dos laboratórios centrais, os LACENS, e sequenciando essas amostras de Zika para realmente sequenciar o genoma do vírus e entender como que esse vírus estava se espalhando no Brasil e se ele era diferente do vírus que estava sendo transmitido na Polinésia, né, e em outras partes do mundo. E foi aí que começou essa história. Eu entro no grupo em 2018, né, ele já tinha um grande expertise, uma grande sabedoria, um grande conhecimento de como estudar surtos epidêmicos. Eles já tinham trabalhado com chikungunya, com febre amarela, com Zika, e eu entro para entender um pouco mais dessa dinâmica também junto com eles. E foi muito, assim, é muito interessante para mim perceber que se eu não tivesse feito aquela escolha lá atrás, né, há 2 anos atrás, de mudar para uma área totalmente desconhecida, mas que era mais próximo daquilo que eu realmente queria, a pandemia teria acontecido da mesma forma, mas, né, eu não teria parte nenhuma, não teria função nenhuma dentro do estudo e da resposta dentro do nosso país. Né? Quando a pandemia realmente aconteceu, eu estava em Londres, né, com meu orientador em uma reunião, e ele recebeu uma ligação da Organização Mundial de Saúde, a gente estava em reunião, e ele falou, agora a gente vai ter realmente que mudar para estudar coronavírus, porque os primeiros casos aparentemente foram confirmados em São Paulo e a gente vai ter que sequenciar esses casos. Então, nós fizemos esse sequenciamento, né, o grupo em São Paulo fez o sequenciamento em 48 horas, eu não estava lá, em São Paulo, mas quando o sequenciamento ele é realizado, os dados são mandados para a gente em Oxford e nós fazemos as análises. Né? Então, nós conseguimos perceber que o vírus era muito próximo, muito semelhante de um vírus que era da Itália, né? E a partir desses dados nós realmente conseguimos reconstruir um pouquinho dessa história inicial de como o vírus poderia ter chegado no Brasil. Né? E que era mais próximo da Itália, ou seja, não tinha nada a ver com a China. Então, a partir desses primeiros resultados, nós tivemos então a reunião e foi decidido que nós iríamos parar os nossos outros estudos e se dedicar somente ao coronavírus no Brasil. Darlan, didaticamente falando, para o público que está nos assistindo, qual é a importância de você sequenciar um vírus? Sobretudo, um até então desconhecido. A importância de sequenciar o vírus, no caso de um vírus desconhecido, primeiramente é identificar que vírus que é esse. Quando os primeiros casos do novo coronavírus surgiram na China, no final do ano passado, no final de 2019, na verdade, em dezembro, nós não sabíamos se era um vírus, qual o vírus ou as características desse vírus. Né? Então, a partir do sequenciamento genético, eu tenho o genoma do vírus. E o que é o genoma? É o material genético do vírus, é a identificação. Assim como nós temos o nosso DNA, né? E ele é utilizado, por exemplo, pelos policiais para identificar, né, o assassino, por exemplo, em uma cena de um crime, os vírus também têm o material genético deles. E é a partir dessa identificação do material genético que você identifica o vírus que está circulando. A questão é que vírus como esse coronavírus, eles mutam. O coronavírus nem muta tão rápido, né, quanto, por exemplo, um vírus da gripe, mas mutar significa que ele muda um pouquinho o genoma dele a uma certa quantidade de tempo. Então, para esse coronavírus, a gente fala que ele muta 2 ou 3 vezes a cada mês. Então, o que é uma mutação? Por exemplo, o Darlan está aqui. Se o Darlan pintar o cabelo de loiro, eu ainda vou ser o Darlan, mas agora eu vou ter o cabelo loiro. E de uma forma bem simples, é isso que acontece com o vírus também. Tá? Ele vai mutando pequenas partes da constituição dele e a partir do sequenciamento genético que a gente consegue entender isso. O ponto mais importante também é que se o vírus ele muta com uma certa frequência, quando ele sai de um lugar para o outro, ele vai acumulando mutações ao longo do tempo e a partir dessas mutações a gente consegue reconstruir
por onde o vírus passou. A gente também consegue ver com relação à vacina, se tem alguma alteração que tenha um efeito para a vacina, para medicamento, ou até mesmo relacionado a uma maior transmissão ou a maior gravidade da doença. Inclusive, você falando nessa questão da mutação, e essa nova cepa que se fala, inclusive de que ele possa até ser um pouco mais contagioso do que o que se conhece hoje, Darlan? Então, você já tomou conhecimento dessa situação? Sim, inclusive nós trabalhamos nos 2 primeiros casos aqui no Brasil, que foram confirmados, né, no estado de São Paulo. Nós participamos da equipe fazendo a identificação desses casos e ela surgiu na Inglaterra, ela foi identificada na Inglaterra. É importante a gente falar aqui que a Inglaterra é o país com a maior capacidade de sequenciamento hoje no mundo. Mais da metade dos genomas que nós temos hoje do novo coronavírus são da Inglaterra. E o que eles identificaram é que havia uma maior transmissão dessa nova cepa quando comparada à cepa anterior, né? Então, quando a gente fala de cepa, é basicamente um vírus, uma linhagem nova do vírus que acumulou várias mutações. Então, ainda é o mesmo vírus, mas, por exemplo, pintou o cabelo de loiro, mudou a cor da blusa e por aí vai. Então, estima-se que ela seja até 60% mais transmissível e, né, para quem não consegue enxergar tanto, significaria, por exemplo, que se eu tenho 100 pessoas infectadas, né, a cepa anterior levaria uma infecção de mais 100 pessoas, enquanto essa cepa nova levaria a infecção de mais de 160 pessoas. Né? Então, é um aumento muito considerável. Logo quando se fala nisso, a principal preocupação da população é: será que a vacina vai funcionar para essa nova cepa de vírus? Os testes que foram feitos agora, principalmente testes computacionais, né, e alguns em laboratório, nós acreditamos que não vai ter nenhum problema para a vacina e que as vacinas, já que nós temos uma diversidade muito grande de vacinas, as vacinas também não vão ser afetadas por essa mutação. Tá? O genoma do vírus é relativamente grande, tá? E algumas poucas mutações que ele adquire geralmente não tem um efeito tão grande assim para um medicamento ou uma vacina. Pode acontecer? Pode. A probabilidade é baixa e, por enquanto, não há nenhum indício de que essas mutações elas tenham um efeito negativo com relação às vacinas. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Fala, galera linda da Sertão TV, eu sou a Lia Almeida e é um super prazer estar aqui na tela da Sertão TV novamente. Estou muito feliz porque agora na nossa região tem um canal para mostrar o que é nosso, o que é da terra, tá certo? Adquira já o seu pacote da TV BrisaNet e tenha a Sertão TV na sua casa. Canal 180 BrisaNet HD TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. BrisaNet. Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica. Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Espero muita paz, muita saúde. Desejo que esse ano seja muito em paz e feliz para todo mundo, né? Em 2021, a Sertão TV continuará ainda mais perto de você.
Darlan, você tem ideia do quanto o estudo de vocês impactou a nível de mundo? Como ter essa dimensão? Olha, a gente sabe com relação à quantidade de notícias e de matérias, né, que saíram e do interesse do público em geral. Então, para você ter uma ideia, o nosso estudo ele foi publicado na maior revista científica do mundo, uma das maiores revistas científicas do mundo, que é a revista Science, né? E ele, né, tinha um impacto mundial porque era o primeiro estudo da América Latina. E o Brasil, né, junto com o México, são os 2 maiores países da América Latina. Então, realmente entender a dinâmica de dispersão, né, de transmissão do vírus em um país como o nosso é muito importante porque ela é um pouco diferente da dinâmica da Europa, né? A nossa cultura é diferente, nós temos população mais pobre, nós temos um clima diferente, então tudo isso realmente é muito importante, né? E como foi sair de Quixeramobim para Oxford e ganhar essa projeção nacional? Olha, no mínimo foi inesperado, né? Eu brinco muito e a gente conversa muito sobre isso lá em casa, né, com a minha família e tudo mais, que nada disso foi planejado. Por exemplo, eu não saí de Quixeramobim falando, eu vou para Oxford. Né? Na verdade, quando eu saí daqui, eu provavelmente já tinha escutado falar de Oxford, mas era uma realidade que eu nunca nem pensava que fosse acontecer. Então, foi tudo muito escada, sabe? Passo a passo, né? Em inglês a gente fala baby steps, né? Passinho de bebê, engatinhando. Porque eu saí daqui, fui para a UFC, que para mim já era uma barreira muito grande, né? A gente sabe que passar na Federal não é algo tão simples assim. Passei na Federal em farmácia, depois o Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa liberado durante o governo Dilma, me ajudou muito nesse sentido, porque, né, financiou todos os meus estudos no exterior e foi aí que eu realmente tive essa abertura para o mundo, né? E entender que eu não precisava estar ou em Quixeramobim ou em Fortaleza. Quando eu fui para Fortaleza, a ideia era me formar em farmácia e voltar a ser farmacêutico em Quixeramobim, né? E aí eu saio para o Ciências Sem Fronteiras e o meu mundo realmente se abriu. Você foi aproveitando as oportunidades. Exatamente. Mas até assim, meio que de uma forma de brincadeira às vezes, né? Eu não tenho nada a perder, então por que não, né? E eu acho que é importante pontuar isso para as pessoas, porque talvez se eu tivesse tido essa representatividade, eu tivesse visto alguém, né, saindo daqui ou saindo da nossa região e fazendo isso, eu tivesse realmente planos, né, de metas de alcançar isso. E não as coisas meio que acontecerem por acaso na minha vida, né, no sentido de a oportunidade aparecia e eu aproveitava a oportunidade. Então, acho que é isso que é interessante, às vezes, a gente discutir um pouco dessa história e mostrar para as pessoas que essas coisas acontecem, né? E que a gente precisa dar oportunidade para os estudantes, independentemente de quem eles sejam e de onde eles venham, né? Infelizmente, as oportunidades no nosso país não são iguais, mas a gente precisa realmente ajudar esses estudantes para que eles cheguem aí cada vez mais longe. Darlan, você falou que estava falando dessa questão da oportunidade. E assim, quando a gente observa alguém de Quixeramobim, do interior, né, do interior do estado do Ceará, chegar onde você chegou e ganhar essa projeção nacional, realmente acaba tornando-se título de orgulho, não só para o setor acadêmico, mas para o próprio município em si. E aí, eu vejo outras pessoas também fazendo essa crítica com relação à falta de incentivo para que o Brasil, de fato, desenvolva esses potenciais na juventude, que a gente sabe que tem muitos, mas que muitas vezes falta uma certa exploração, vamos dizer assim, desse conhecimento. A nível de Brasil, você acha, na sua opinião, enquanto estudante agora, saindo desse assunto do coronavírus, enquanto estudante, você acha que a gente precisa de fato ter esse olhar mais atencioso para a juventude, para oportunizá-la mais no sentido de formar em casa, sem precisar levar para fora? Sim, eu acho que é o ponto mais importante hoje no desenvolvimento do nosso país, na minha opinião, são o investimento em ciência e o investimento em educação, né? A gente não vai conseguir ter um país desenvolvido nunca se a gente não investir na educação da nossa população e no incentivo à ciência e tecnologia. Bom, não sei se eu posso dizer isso, mas eu acho que eu sou um exemplo de que quando você investe em alguém que realmente, né, quer seguir esse caminho, muitas vezes isso dá frutos, né? E é necessário que a gente aumente esse investimento para que quantos Darlans, né, todos os dias a gente não perde, quantas histórias deixam de acontecer por simples falta de investimento,
né, do nosso governo em educação de qualidade, educação básica e também muito mais acesso. As nossas universidades públicas são excelentes, são as melhores universidades do país, né? Mas, infelizmente, a gente não tem vaga para todo mundo, né? E isso é algo que precisa realmente ser corrigido com o tempo. E, infelizmente, as oportunidades elas são poucas e elas não são igualitárias, né? A gente sabe que existem setores da população que têm mais oportunidades do que outros. Então, tudo isso são questões que elas precisam ser discutidas, elas precisam ser melhoradas para o futuro, mas elas precisam começar hoje, né? A gente já está atrasado nessa corrida. E como estamos? Então, nós precisamos realmente que essa conversa ela comece, ela se acelere e que a gente já comece a ver os frutos. Ou então a gente vai ficar de novo para trás. Exatamente. Bom, eu queria agora falei agora há pouco dessa questão da vacina. Eu sei que não é bem a área especificamente. Você estuda mais a questão do sequenciamento do vírus em si. Mas, na comunidade científica, pelo que você vem acompanhando, o que é que a gente tem de fato, de concreto, em relação às vacinas da área? A gente já tem vacina, né? Eu acho que esse é o maior avanço que a gente teve no ano passado. A gente tem vacina. Nós temos vacinas eficazes, ou seja, que realmente protegem contra a doença. Nós temos vacinas seguras, né, que não causam reações adversas graves, pelo menos nos estudos de fase 3. E a gente vai observar agora o que acontece na população em geral, né, um número muito maior de pessoas sendo vacinadas. E a gente já tem vacina aprovada. Infelizmente, ainda não no Brasil, mas nós já temos aí mais de 40 países no mundo todo realmente que iniciaram vacinação. Então, existe sim, né, uma luz aí no horizonte e é uma luz que ela já está virando um sol, né? A gente só precisa realmente trazer esse sol para o Brasil e começar a fazer a vacinação no nosso país. Mas isso vai ser um trabalho, um esforço grande, logístico do nosso governo e também da população, né, de estar pronta, de estar preparada e de querer se vacinar. Porque se a gente vacinar uma parcela da população e a outra não, o vírus nunca vai deixar a gente em paz, basicamente. Darlan, com relação a essa questão ainda da vacinação, a gente observa que hoje a rede social ela ajuda, mas em muitos momentos ela também atrapalha. E nesse momento em específico, a gente tem observado que muitas notícias, inclusive falsas, giram em torno da eficácia ou não da vacina, criticam inclusive o tempo, que foi muito corrido para analisar, né, o que dizem as notícias falsas, para tentar, de certo modo, criar um mito em torno realmente desse medicamento. E aí eu queria que você também comentasse um pouquinho em relação a essa situação, né, de tentarem construir algo que, de fato, cientificamente não existe. Claro, eu acho que esse é o ponto mais importante da entrevista inteira. Então, se você não escutou nada que eu falei até agora, escute essa parte, por favor. Virar jacaré, chip que vai se implantar no cérebro e vai fazer sei lá o que com você. HIV, câncer. Vírus HIV, câncer, mudança de sexo. Nada disso é verdade. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil ele tem uma história de vacinação que já data de muitos anos. Nós já eliminamos a varíola, nós já tínhamos eliminado a poliomielite, que está em risco de voltar por causa da baixa vacinação. E todas essas vacinas que vocês tomaram, que os filhos de vocês tomaram, foram seguras até hoje, né? E eu acredito que a maioria da população não saiba quanto tempo levou para produzir essas vacinas ou não, e qual a eficácia, qual a segurança delas. Então, hoje a gente está vivendo uma época onde o acesso à informação ele é muito amplo, né? E tudo está sendo muito transparente. Então, assim, as vacinas, uma vez que elas sejam aprovadas por qualquer órgão regulatório, seja a Anvisa aqui no Brasil ou órgão de outro país, elas são eficazes e elas são seguras. Então, eu até falei assim, na conversa com a minha família, eu vou tomar qualquer uma. Eu vou tomar a vacina que for aprovada e que estiver disponível para mim naquele momento, independente da eficácia e de qual país que produziu. Porque o que importa é a gente vacinar a maior parte da nossa população e conseguir uma proteção alta da população. Então, de novo, as vacinas que são aprovadas por qualquer órgão regulatório, elas são eficazes e seguras. Foi feito em um tempo recorde? Foi. Mas o que a gente também precisa entender é que essas tecnologias que a gente está utilizando para as vacinas hoje, elas são tecnologias que vêm sendo aperfeiçoadas há décadas, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o mundo inteiro olhando para isso e parando para desenvolver isso. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 200 vacinas sendo produzidas no mundo inteiro, sendo desenvolvidas. Dessas, pelo menos 20 já chegaram
as fases aí clínicas, né? E já estão no final, na verdade, algumas fase 3. Né? E algumas já estão aprovadas. Então, foi rápido? Foi. Foi um recorde de tempo? Foi, mas é porque a gente precisava. Então, não é uma questão de a vacina não é segura porque foi reduzido o tempo. Não. Na verdade, não se reduziu aí nos critérios e na qualidade e na segurança da vacina. Foi só um aceleramento na burocracia em si e também no investimento. Né? Aquilo que a gente faria em 10 anos conseguiu ser feito em 1 ano por causa do grande investimento e o mundo todo parou para desenvolver essa vacina. Darlan, pelo que você acompanha em relação às vacinas que estão sendo produzidas, a que está mais próxima do Brasil é a Coronavac, inclusive pelo Instituto Butantan. Você tem acompanhado algumas, vamos dizer, por parte mesmo da comunidade científica, quais delas, na sua opinião, se demonstra ser a mais promissora? E, realmente falando de logística, o que é que mais se aproxima realmente de chegar à população brasileira? Você acredita que qual possa realmente chegar primeiro aqui no país? Olha, no Brasil hoje as principais são a Coronavac, mas ainda mais que a Coronavac é a vacina de Oxford, né? Que é a universidade onde eu estudo. Infelizmente eu não trabalho com a vacina, mas é uma vacina que está sendo desenvolvida e testada junto com a Fiocruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, uma instituição... Né? Isso, né? A AstraZeneca e Oxford, mas aqui no Brasil com a Fiocruz. Né? Então a Fiocruz é que está liderando os testes clínicos aqui no Brasil e vai ser feita toda uma transferência da propriedade tecnológica da vacina para a Fiocruz, para que a Fiocruz passe a produzir a vacina ela mesma. E aí a gente não vai ter PT de Oxford da Europa para produzir a vacina. Então o governo brasileiro já tem assegurado 100 milhões de doses da vacina de Oxford e a gente também tem aí outros milhões assegurados da vacina da Coronavac. Né? A Coronavac a gente ainda não sabe a eficácia dela ao certo. Acredita-se que agora em janeiro eles vão liberar esses dados da eficácia da vacina. Né? O estudo de fase 3 foi terminado agora em dezembro. Da vacina de Oxford, a gente sabe que ela está em torno de 70%, né? De 60% a 90% de eficácia. E ambas essas vacinas, elas, em questão de logística, de distribuição da vacina, elas são muito boas. Porque ambas as vacinas elas podem ser armazenadas de 2 a 8 graus Celsius e se não a menos 20. Né? 2 a 8 graus Celsius é o refrigerador, né? A geladeira de casa. E menos 20 aí é o congelador de casa. Então isso é muito fácil de a gente ter no posto de saúde, ter no hospital e tudo mais. Facilita bastante, né? Senão... Exato. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Olá pessoal, sou a Ariane Vasconcelos e estou ligada na Sertão TV, a mais nova TV do Ceará, que tem uma programação diferenciada para lhe proporcionar o melhor conteúdo. Eu também sou Sertão TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, aqui fica.
Olá! A Sertão TV continua caminhando para dentro de mais residências, superando limites territoriais e conquistando os corações de diversas pessoas. Esse é o momento de agradecer a você, nosso telespectador, pela confiança em nosso trabalho. Vamos continuar caminhando de mãos dadas, levando o melhor do Ceará para todo o Nordeste. Em 2021, a Sertão TV continuará ainda mais perto de você. Arlan, só uma questão com relação a essa vacina, alguns mitos que acabam se criando. Eu queria aproveitar a sua participação no programa para a gente tentar esclarecer também. Muito se fala também na questão da especulação financeira em torno da produção das vacinas. De que há-se quem questione que até que o vírus foi criado para poder no futuro lucrar os laboratórios fornecendo vacina e aí acaba se recusando a tomar a vacina por conta disso. Como é que você vê essa visão tão, vamos dizer assim, construída em torno de algo que realmente não é de fato concreto? Isso a gente volta de novo na questão das notícias falsas, né, das fake news. Então, primeiro com relação ao vírus ter sido criado no laboratório. Isso não é verdade. Tá? A comunidade científica se juntou para fazer um estudo com relação ao vírus ainda em março, né, depois aí, fevereiro ou março, depois que as primeiras sequências do vírus saíram. E os maiores pesquisadores na área do mundo inteiro, eles chegaram à conclusão de que não tem como o vírus ter sido desenvolvido em laboratório. Por quê? Por causa das características desse vírus. Não tem como isso ter sido feito em laboratório. Então, isso realmente está fora de questão. Com relação à especulação financeira, na verdade, eu também acho que isso não... Assim, claro, algumas empresas vão lucrar em cima das vacinas, mas eu também creio que esse não seja o propósito aqui. Por exemplo, a AstraZeneca ela já prometeu que em países em desenvolvimento, como o Brasil, eles vão vender a vacina a preço de custo. Então, a questão aqui não é lucrar em cima da vacina, mas é realmente acabar com a pandemia, né? Tentar reduzir os danos e acabar com a pandemia, porque o mundo inteiro, a economia do mundo inteiro está sofrendo com isso. Então, não é interessante realmente que a pandemia tivesse acontecido. A gente está vendo aí as principais... o Brasil em crise, o mundo inteiro em crise, mas também as principais potências, como os Estados Unidos e a Inglaterra, entrando em crise também. A Coronavac, ela usa o vírus inativo, né? Exato. E o que é que significa isso? De fato, é seguro para que a população entenda, porque também se questiona isso em notícias falsas. Vírus inativo é uma das vacinas que a gente já usa há mais tempo. Na verdade, existem outras vacinas que já estão no mercado, que a gente já utiliza normalmente, que são de vírus inativo. Tá? Então, não é nada novo. O vírus inativo significa que a vacina utiliza o vírus em si, mas que o vírus está morto. Então, não tem condição nenhuma do vírus causar doença na população. A gente basicamente utiliza o vírus morto justamente porque, acho que um ponto importante de esclarecer o que é uma vacina, né? O medicamento que a gente toma, ele trata uma doença. A vacina, ela já faz um trabalho um pouco diferente. Ela treina o nosso organismo, ela treina o nosso sistema imune para que o nosso sistema imune proteja a gente de um vírus ou de uma infecção, né? Então, é por isso que nesse caso a gente dá o vírus inativado, que é o vírus morto, para que o nosso sistema imune possa reconhecer esse vírus e falar, olha, eu realmente, isso aqui a gente corre risco, então vamos ficar preparados para no momento que a gente encontrar o vírus de verdade, a gente já saber como lidar com ele. Então é mais ou menos isso com relação à vacina do vírus inativado. A gente estava conversando antes do programa iniciar a gravação e eu estava comentando essa questão da imunidade, porque muitas pessoas que tiveram coronavírus no começo da pandemia já estão começando a se reinfectar, tendo pela segunda vez. Isso prova de que existe uma espécie de prazo de validade para a imunidade biológica natural para quem adquiriu o vírus. E aí me veio a pergunta, e quanto à vacina? Poderá ser da mesma forma? Isso é verdade, algumas pessoas já se reinfectaram, né, depois de ter uma primeira infecção com o vírus. E isso é meio que conhecido nós temos na natureza outros coronavírus que infectam o ser humano, só que são vírus que não causam doença grave como esse. Tá? E a gente já sabia desses outros coronavírus que a imunidade ela não dura muito tempo. Tá?
Então, nós já sabemos que a imunidade... Isso é natural de outros tipos de vírus? Isso acontece para outros tipos de vírus também. Isso acontece também com algumas vacinas. Por exemplo, a vacina do tétano você tem que tomar a cada 10 anos. Né? E outras vacinas também são assim. A hepatite você tem que tomar múltiplas doses. Outras vacinas você tem que tomar um reforço. E isso vai depender do tipo de vírus, né, e das características daquele vírus em si. Para o novo coronavírus, como ele é um vírus novo, a gente ainda não sabe exatamente por quanto tempo essa imunidade vai durar e nem ainda a imunidade das vacinas, né? Já que as vacinas a gente começou a aplicar na população agora, administrar na população agora. Então, isso é um dos estudos que vão continuar após a administração que já começou e só com o tempo a gente vai poder realmente dizer o quanto essa imunidade dura. Mas se isso acontecer, né, já a imunidade da vacina não durar muito tempo, ela vai se tornar, por exemplo, como uma gripe, que todos os anos a gente tem que tomar uma nova vacina. No calendário de vacinação. Exato, vai ser incluso no calendário de vacinação, a gente vai ter que ir no posto, toma mais uma dose e todo mundo fica bem. Essa semana eu fui indagado por um popular, dizendo, olha, todo mundo está pedindo para que a vacina saia, mas me disseram que depois da vacina nós ainda temos que passar 6 meses no mínimo tomando as mesmas medidas de precaução, o uso da máscara, distanciamento social. E aí ela perguntava, mas por quê? Você não já vai estar vacinado, não já vai estar imune? Darlan. Então, nos estudos da vacina, o que nós estamos avaliando até então é a capacidade da vacina de prevenir doença, né? Ou seja, de prevenir sintoma. Isso não quer dizer que a vacina vai prevenir transmissão de uma pessoa para outra, tá? Mas por que só está avaliando doença? Porque o principal que a gente precisa saber é se prevenir doença. O problema são os hospitais lotados, são as pessoas morrendo, né? São as sequelas que ficam a partir da doença. Então, se nós formos capazes de prevenir a doença em si, isso já vai ser muito bom. E é isso que a gente viu com, por exemplo, a vacina da Moderna, com a vacina da Pfizer, que tem em torno de 95% de eficácia na prevenção de doença. Por que a gente continua utilizando máscara? Justamente porque a gente não sabe ainda se a transmissão vai ser interrompida ou não. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tomar a vacina e eu estou protegido contra a doença, eu me infecto, mas eu não estou utilizando máscara e nem você está utilizando máscara, então eu posso passar o vírus para você, você não está vacinado ainda e você não está protegido contra a doença. Então você pode ter a doença e virar óbito e tudo mais. Então é ainda a mesma questão que a gente está tentando falar desde o começo da pandemia. Utilizar a máscara é a proteção sua, mas é também uma proteção do próximo, né? Mesmo que eu não tenha sintomas, o grande problema é que eu posso acabar transmitindo para alguém que vai ter sintoma e que pode realmente chegar ao óbito. Então é por isso que a gente ainda vai precisar usar máscara por um certo tempo, até que toda a população esteja, ou uma grande parte da população, esteja vacinada. Olhando assim, na melhor das expectativas, sinceramente, você acha que a gente possa atravessar tudo isso daqui a quanto tempo? Sendo assim, mais otimista possível. Olha, eu creio que até o final desse ano a gente não tenha a população inteira vacinada. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e, infelizmente, a nossa capacidade de produção de vacina ela não é suficiente, porque se cada vacina precisa de 2 doses, então nós teríamos aí com 15 milhões de vacinas, que seriam bilhões de vacinas que seriam necessárias para que a população mundial inteira fosse vacinada. Né? Então, por exemplo, o Plano Nacional de Vacinação, o do Brasil, que foi liberado há mais ou menos 2 semanas, ele prevê fazer tudo isso em 16 meses. Seriam 4 meses para os grupos prioritários, que são em cerca de 50 mil brasileiros, pessoas com comorbidades, pessoas idosas, pessoas em situação, né, de cárcere e outros grupos diversos, né, não vou falar todos aqui, e os outros 12 meses seriam para a população em geral. Tá? Agora, se isso vai depender de quê? Da disponibilidade de vacina, da disponibilidade de agulha, disponibilidade de seringa, né? E todo esse processo ele está sendo operacionalizado no Brasil com um pouco de atraso, né? E então a gente vai pagar um pouquinho por isso, mas quem sabe até o meio do ano que vem a gente já esteja numa situação onde a gente possa talvez ficar aí sem máscara e tudo mais. A diferença é, claro, se a gente conseguir vacinar a população de risco em 4 meses, a nossa situação já vai melhorar muito,
né? Porque os casos vão diminuir, principalmente os casos graves, e aí a gente já pode ficar um pouco mais tranquilo com relação à mortalidade da doença, né? Já que as populações mais vulneráveis são as mais responsáveis, vamos dizer assim, pelo número de casos graves e o número de mortes que a gente observa todos os dias. Lembrando que existe um risco maior para essas populações, mas que os jovens também estão, né, assim como qualquer outro indivíduo, em risco de ter doença grave e vir a óbito. Darlan, quando você está no Reino Unido e vê o seu país, visualiza através principalmente de informações, como é que você, enquanto cidadão, analisa o comportamento dos nossos governantes em relação a essa situação da pandemia? E o Darlan cidadão teria alguma crítica a fazer em relação a essa questão? Olha, eu acho que aqui no Brasil, como em outros países, o coronavírus, em geral, virou muito politizado, né? Então, virou um pouco briga de partido, briga de político e tudo mais. E isso não é saudável e não traz benefício para ninguém. Inclusive, né, a população em geral fica na dúvida em qual recomendação segue, né? Tem muita informação controversa, né, atravessada, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e isso é muito difícil. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a gente já tem uma comunicação que ela é mais clara, mas nos países onde a comunicação foi mais clara, como, por exemplo, a Nova Zelândia, a gente viu aí um controle incrível da epidemia. Então, são dois pilares principais, né, que a gente tem, três, na verdade. O governo, e a gente precisa de comunicação clara vindo do governo, em todas as esferas, né, federal, estadual e municipal. Nós precisamos aí de um sistema de saúde que ele está pronto para receber esses casos, mas aí também vem uma parte que é tão importante desse trípede, que é a população. Se a população não segue as recomendações, a gente não tem como realmente ganhar essa guerra, né? Então, eu vi aí, por exemplo, no Ano Novo e no Natal, muitos stories, né, ou muitos vídeos na internet, passou até no Fantástico, por exemplo, de grandes festas, de aglomerações, e a gente vai ver os efeitos disso daqui a 1 ou 2 semanas no número de casos e no número de mortes. E num momento onde a gente está crítico, né, porque nós voltamos a ter 1.000 mortes por dia, que era o número de mortes que nós tínhamos no pico no Brasil em julho. E as pessoas precisam atentar para isso, né? As pessoas precisam atentar para isso. Exatamente por isso a segunda onda costuma ser pior do que a primeira, porque há um certo relaxamento das medidas, né? Exatamente. E assim, se a gente não realmente não seguir as medidas, né? Tentar seguir as medidas, respeitar e entender que tem uma vacina, mas que ela não chegou ainda no Brasil e que a gente não tem vacina para todo mundo agora, o que vai realmente acontecer é que a gente pode aí até ter uma terceira onda ou algo assim, até conseguir imunizar a população. Isso, claro, né, se a população também estiver disposta a ser imunizada. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Com o Brisa Play você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é BrisaNet, levando o mundo até você. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. Eu desejo que 2021 venha repleto de paz, saúde
não só para mim e minha família, mas para todos que xerabienses. E que Jesus nos abençoe, que leve embora essa doença e nos dê saúde, prosperidade. Em nome de Jesus é que eu desejo a todos isso. Em 2021, a Sertão TV continuará ainda mais perto de você. Darlan, quando você chegou do Reino Unido, você também passou por um período de quarentena, né? Até por uma questão de saúde, com relação aos seus familiares também. Mas a que pé anda o seu trabalho hoje lá na universidade? Você retorna quando e como é que está essa situação? Eu acho que isso é importante falar da questão da quarentena, porque quando eu saí do Reino Unido, essa questão da nova variante ela não era nada discutido ainda. E para você entrar no Brasil, não existia restrição nenhuma naquela época. Então, no aeroporto, ninguém tinha como minha temperatura, ninguém queria saber de onde eu vinha e tudo mais. Então, mas por questão minha mesmo de estudar e saber o impacto que tem, né, que é causado por viajantes, eu vim direto do aeroporto para casa, em um carro privado, de máscara, com os vidros abertos, né, fiquei em casa de quarentena aí por quase 14 dias e fiz um teste antes de sair realmente da quarentena, justamente para ter todo esse cuidado com a minha família e com a população local também. Então, daqui eu vou para São Paulo para tentar, né, estudar realmente a situação do coronavírus aqui no Brasil ainda, né? Eu vou tentar tirar um pouquinho de férias. E em Oxford, eu estou terminando meu doutorado. Será tirar férias em meio à pandemia, meu irmão? É difícil, porque é difícil tirar férias quando o seu trabalho está em todo canto. É verdade. Então, se eu estou conversando com os meus amigos, se eu estou olhando notícias, se eu estou assistindo jornal, está lá. Então, não tem como o cérebro parar, mas a gente tenta se desligar um pouco e tudo mais. Mas eu termino meu doutorado no final desse ano, se tudo der certo, e vou continuar nessa área. Eu acho que eu me encontrei com relação à pesquisa, né, de trabalhar com epidemias e resposta de saúde pública, e essa parte de políticas públicas também é algo muito rico, é algo que eu quero explorar mais. Então, continuamos, né, estudando coronavírus, mas existem também, a gente não pode esquecer que as outras doenças também, os outros vírus, eles não pararam de se espalhar, de se transmitir, e a gente também precisa arrumar um tempinho para começar a olhar para esses outros vírus também. Você falou lá no começo da entrevista que queria falar um pouquinho mais naquela questão do estudo da doença de Chagas. Sim, exato. Está engavetado, vai aguardar um pouquinho, como é que fica essa situação? Isso daí, na verdade, foi durante o meu mestrado. Eu creio que, infelizmente, por enquanto eu não vou conseguir voltar, né, para estudar isso, mas Chagas é realmente... Fica até estranho falar isso, mas Chagas é especial assim para mim. Porque foi a primeira doença que eu comecei a estudar, né, a primeira doença infecciosa, e realmente é algo que eu pretendo voltar a estudar aí no futuro. Por enquanto, né, o grande problema no nosso país são as arboviroses e agora, claro, o coronavírus, então a gente acaba tendo que se dedicar mais a esse outro lado da pesquisa. Mas aí a gente volta para Chagas um dia, no futuro próximo. Tá difícil tirar férias agora, hein, meu irmão? Imagine no futuro. Mas vamos ter a melhor das expectativas, né, Darlan? Que a gente possa logo sair de tudo isso. Mas eu queria também, mais uma vez, refazer a pergunta. Você falou da questão do tempo, da questão da vacina e tudo mais, mas, assim, no geral mesmo, você acredita que 2, 3 anos a gente ainda tem pela frente? Eu diria uns 2 anos. Uns 2 anos? 1 ano e meio a 2 anos. Assim, depende de que nível de voltar, né, voltar à realidade normal você esteja, né, considerando. Mas é claro que não é que vai ficar 2 anos da forma como está agora. A partir do momento que a gente começar a vacinar a população, a gente vai começar já a melhorar a situação um pouco, porque a gente fica mais tranquilo que a população de risco ela já está vacinada, né? E aí a gente vai se adaptando a esse desenvolvimento, esse desenrolar da vacinação. Eu estou colocando 2 anos aí, mas às vezes pode ser antes também. E é mais assim pelo que eu vejo hoje, pelo que eu vejo algumas pessoas comentando. Né? Mas é difícil você fazer uma previsão com relação a tudo isso. Se a gente pensar que no calendário nacional está aí 1 ano e meio, né, 16 meses,
para que a gente consiga fazer a vacinação da população inteira, então seria pelo menos esses 16 meses a partir do momento que a gente comece a vacinar, o que não aconteceu ainda no Brasil, para que as coisas, né, realmente voltem a um normal mais parecido com o normal que a gente conhecia pré-pandemia. Teremos, na realidade, que se adaptar. E eu acho que tem coisas também ruins que acontecem que servem também para a gente aprender de certo modo. Eu acho que muitas coisas que a gente acabou tendo que se acostumar durante a pandemia, a gente teve que, na realidade, trocar o pneu do carro ele andando, né? Então, assim, a gente passou a adotar novos estilos de vida. Acho que isso vai ficar também. Acho que muita coisa fica, principalmente com relação à higiene, a cuidados do lar. Acho que não só em relação ao coronavírus, mas em outras doenças. Darlan, você é o único cearense no grupo de estudo hoje que você faz parte? Sim, eu sou o único cearense, mas não o único brasileiro? Não, na verdade não. A gente tem um pós-doutorando, que ele é brasileiro, que se juntou agora ao grupo. Isso o grupo de Oxford, né? Então, no grupo de Oxford, é um grupo bem pequeno. Então, meu orientador é português, eu sou brasileiro. Nós temos um outro doutorando panamenho, né, do Panamá. E nós temos agora um pós-doc que entrou há pouco tempo no nosso grupo, que ele é brasileiro também. Mas, claro, as nossas colaborações, nossos estudos, eles geralmente são feitos em colaboração com outras universidades aqui no Brasil. Então, eu passo o dia inteiro falando com os meus colaboradores brasileiros, que hoje já são meus amigos, e principalmente na USP, na UFMG, na UFRJ e tudo mais. Lá em Oxford, no meu grupo em si, eu sou o único estudante brasileiro e tenho um pós-doutorando que ele ainda começou há pouco tempo com a gente, que é brasileiro também. Quem sabe no futuro pensa em voltar para Quixeramobim? Eu penso em voltar para o Brasil. Em Quixeramobim é difícil você fazer pesquisa, né? Então eu vou basicamente fazer pesquisa assim pelo resto da vida, eu creio, ou trabalhar com políticas públicas. Então penso em voltar para o Brasil, sim. Ainda não sei exatamente, né, que parte do nosso país. Isso vai depender do financiamento. Os nossos estudos eles dependem muito de financiamento à pesquisa, porque os nossos reagentes são caros, as máquinas são caras também. Então, infelizmente, não dá para a gente ir para cidade muito pequena ou estados que não tenham tanto apoio à pesquisa. Ainda vai demorar um pouquinho para eu voltar. Eu acho que ainda tem mais coisa para aprender lá fora, mas é o plano para um futuro próximo, é voltar para o Brasil e tentar aplicar tudo isso que eu aprendi aqui no nosso país para, de alguma forma, um pouquinho melhorar as nossas condições de vida e de saúde pública. Quem é o Darlan antes e o Darlan depois da pandemia? O Darlan antes da pandemia, eu acho que eu já acreditava muito nessa questão de sonhos e de metas e de ajudar os outros, e foi por isso que eu escolhi essa carreira de cientista. Mas eu acho que eu fui muito, de certa forma, presenteado, e não me entendam mal, a pandemia, se eu pudesse escolher, nunca teria acontecido. Mas eu fui presenteado, de certa forma, de ter essa capacidade de estar, né, nesse momento e de conseguir ajudar. Então, eu acho que eu sou muito grato e eu acho que isso só me deu mais vontade ainda de tentar desenvolver mais estudos e ajudar ainda mais a população. É um Darlan mais cansado também, vamos ser honestos, mas também mais feliz com o resultado do trabalho e a possibilidade de ajudar a população. E, de certa forma, muito triste também com a situação que o mundo está e que o nosso país está vivendo, né? Darlan, você ainda tem algum sonho? Eu tenho um sonho de poder continuar a fazer o que eu faço. E eu classifico mais ou menos o que eu faço como tentar realmente dar aquilo que eu aprendi de volta para a população, né? Materializar aquilo, de certa forma, e trazer de volta para a população. Então, acho que se eu puder continuar fazendo isso e, sei lá, de certa forma, maximizar um pouco essa plataforma e ajudar de formas diferentes, eu creio que isso, eu creio que eu vou estar seguindo esse sonho, né? De certa forma, fazer parte desses grupos de pesquisa, né? E ter essa resposta com relação ao coronavírus, que levou também um pouco da minha história a ser até, né, matéria de jornal, foi uma mudança muito radical para mim, nessa atenção toda, mas ao mesmo tempo eu vejo pelo lado positivo, que é de representatividade. Então acho que já é uma outra forma também de ajudar um pouco, é falar para essa molecada nova aí, falar assim, olha gente,
É difícil, isso que mas... eu ia lhe perguntar. Que mensagem você deixa aos estudantes? Não desista dos seus sonhos. Parece a coisa mais... clichê, né? Clichê e boba de se falar, mas não desista dos seus sonhos. E eu acho que a minha mensagem é para os jovens, mas também para os adultos, que é deem oportunidades, né? Aqueles que podem, deem oportunidades para a população jovem. Está cheio de Darlan aí fora no mundo. Não é que eu seja o diferentão, mas eu talvez fui aquele que consegui ter oportunidades e que pessoas que olharam para mim e falaram assim, não, eu vou investir nesse cara, eu acho que vai dar em alguma coisa. E tem diversos outros estudantes, eu tenho certeza. Tem muita gente inteligente aqui em Quixeramobim, tem muita gente inteligente no Ceará e no Brasil. Então, não desista dos seus sonhos, fique próximo de pessoas que te incentivam. Né? Tem muita gente que derruba a gente, que puxa a gente para baixo e que derruba os nossos sonhos, mas eu acho que o mais importante é a gente saber escolher também essas pessoas que incentivam a gente e que acreditam nos nossos sonhos e vibram junto quando a gente consegue chegar lá. Darlan, queria agradecer pela participação. Gostei do bate-papo, bastante esclarecedor. E fica à vontade para as suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer muito o convite, eu queria agradecer muito o carinho de todos vocês, né? Eu acho que eu recebi muitas mensagens da população aqui de Quixeramobim, eu recebi muitas mensagens de várias outras pessoas que eu nem conhecia e eu acho que é um prazer e é uma riqueza muito grande de poder ver todo esse carinho e de poder ver que você tem um impacto, às vezes, na vida das pessoas. Então, muito obrigado pelo espaço. E acho que a última mensagem é: sigam as recomendações de distanciamento social e se vacinem. Só vai ser assim que a gente vai conseguir vencer esse vírus. E não acreditem nas mentiras, não é verdade. Procurem as pessoas que podem te dar as respostas, né, que podem conversar com você com mais clareza sobre as suas dúvidas. E eu penso muito assim, né? Se você está doente, você vai no médico. Se você precisa de uma ajuda legal, você vai no advogado. Então, por que a gente vai acreditar no grupo de WhatsApp ou na opinião de uma pessoa e outra sobre um assunto tão importante que é uma vacina e que é uma pandemia, né? A vacina está aqui, ela não chegou ainda no Brasil, mas as vacinas já existem. Elas são a nossa maior arma para vencer esse vírus e a gente precisa realmente confiar na ciência e se vacinar. Obrigado, Darlan. Imagina, eu que agradeço. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você também pela audiência e o Ceará em Pauta retorna na próxima semana.